para eu chegar onde eu cheguei profissionalmente, então foi muita luta interna. Então eu passei por cima de muitas emoções, eu sofri muito de medo, eu sofri muito de insegurança. Tudo isso somatizou no meu corpo Muito. de uma forma muito forte. Ok, gravidez passou, filha nasceu, licença maternidade linda, amamentação maravilhosa, voltei a trabalhar, né? Na engenharia Na ainda. engenharia, voltei para a empresa, tá É, tudo porque sob como que foi, né, essa controle. transição, Foi. que hoje em dia a Flávia é uma coaching, analista incrível, né. Sim, mas ela foi muito intensa, vou tentar contar bem rapidinho. Voltei para o trabalho plena, né, pleniane lá no trabalho. Porque já fazia um tempo que estava sem Tá tudo também, né. certo, É. voltei, gravidez não é doença, filho não é doença, nunca problematizei as coisas, ok. Mas a missão da minha filha não estava ainda completa, ela veio para movimentar minha vida. Lindo. E aí acabou que eu decidi abrir mão de uma das cargas mentais, porque não era só carga física, era mental mesmo. Sim. Deixar um filho doente na escola, deixar um filho doente com outra pessoa, Uhum. entende? Noites de sono sem dormir e etc. Então eu decidi naquele momento abrir mão do meu trabalho por um período. Falei, ok, eu paro um pouquinho de trabalhar, fico em casa com a minha filha, cuido dela, a hora que ela estiver boa. E esse pouquinho prolongou. Gente, mas olha, não Pouquinho é mil foi embora. maravilhas assim não, tá? A crise de identidade chegou, a depressão Sim, porque chegou, porque eu os também tô problemas passando emocionais agora, graças chegaram. a Deus, já saí um pouco, né, já tô mais firme no meu propósito e Sim. tal. Mas foi um desafio, né, porque eu sou formada em hotelaria, justamente porque eu sempre tive Uhum. esse sonho de ter um spa holístico, de poder ajudar as pessoas e tal. Mas aí lá dentro da hotelaria eu me achei na área de eventos, Uhum. e aí fiquei 10 anos nessa. E quando eu fui pra Austrália, eu fiquei 4 anos fazendo intercâmbio pela Austrália e pela Oceania, com o propósito de aprender a me amar. Esse foi meu propósito, foi por isso que eu fui fazer intercâmbio. Eu falei: "Eu quero aprender a me amar", e foi aí que eu comecei a estudar, né, lá mesmo. Eu fiz os meus cursos, na Austrália, em Bali, na Índia. E quando eu voltei pra cá, que eu comecei a atender mesmo, que eu comecei a praticar a minha nova profissão, que é especialista em autoconhecimento e bem-estar, foi um choque, Foi. assim, de identidade. Nossa, é muito Falei: "Cara, forte. quem sou eu?", É. né. Porque eu estava acostumada com uma profissional, a Thaís, Uhum. produtora e coordenadora e com equipe. Existe o ego, né, Tá? Sim, então é um luto, É um né, que a luto, gente é passa um ali. luto. Tem porque você tá perdendo uma identidade que você estava apegada, que você estava Uhum. acostumada, e agora você, tá se redescobrindo, né. Exatamente. E é um choque do ego. A hora que a Sim. gente consegue passar o ego, acabou. E com o tempo, né, conforme a gente vai aplicando isso no nosso dia a dia, né, quem sou eu a partir dessa nova perspectiva, Uhum. né, que as coisas começam a fluir e que você realmente começa a sentir a verdadeira É felicidade, né. porque o eu, a felicidade, ela não tá fora em cargo, em título, em diploma, em coisas materiais. Só que a gente não aprende a olhar para isso de fato. Sim. Aí você foi estudar sobre biopsicologia e psicologia Aí o positiva, que que aconteceu? porque eu Eu queria saber um pouco o que é, né. foi tudo muito maravilhoso. Então o que que houve? Eu fazia ioga, então nesse processo eu comecei a olhar para as coisas mais, integrais, olhando para o Uhum, ser. Então eu comecei a praticar meditação, frequentar grupos de meditação, fazer aula de ioga, fazer uhum. acupuntura para melhorar o meu sistema físico mesmo, da Sim. questão do meu tratamento com E acupuntura. energético também, né, porque Exatamente, influencia, né, totalmente, né. a energia também tá Também ali flui no nosso fluindo. corpo físico, né, na Isso. matéria. E aí, tá, eu comecei a procurar grupos de mulheres, Ah, legal. participando de círculos de mulheres, Uhum. participando de rodas e fui me nutrindo de tudo isso. E aí eu fui me conectando com todas essas coisas. Eu conheci o biopsicologia através da minha instrutora de yoga, Ah, e eu tá. sempre me interessei, quis fazer, ainda não estava na hora, né, foi tudo no momento certo, Sim. mas eu já tinha aquele olhar. Eu fui Uhum. estudar Ayurveda, então eu fiz Que curso com uma indiana legal. que veio para minha cidade uma vez. Então eu comecei a olhar para essa coisa de uma forma diferente. O coach surgiu na minha vida de uma forma muito inusitada, foi muito, muito do universo mesmo. O meu marido fez uma formação em PNL e ganhou O que é PNL para quem não programação sabe aí em casa? neurolinguística. PNL são ferramentas, são técnicas, na verdade, de você entender como que o seu cérebro funciona. Então, quando a gente fala de programação neurolinguística, são técnicas de fazer as coisas
andarem junto com o funcionamento cerebral. Então, Reprogramarem, né? exatamente. Não tem nada a ver com hipnose, mas são técnicas parecidas. É olhar para o funcionamento do cérebro e entender como você pode, com técnicas de hipnose, com técnicas de PNL, com técnicas, chegar numa situação, No objetivo objetivo desejado, desejado né? do cliente. Exato. Uhum. E o meu marido fez o curso, ganhou um convite para uma imersão da instituição, que era uma imersão um pouquinho mais intensa. E aí ele falou, Flá, eu acho que você tá precisando mais que Ele eu. que indicou, o amor vai. Ele ligou, falou, olha, eu não posso, mas a minha esposa vai, muda pro Ai, nome que legal. dela. Porque e aí ele ganhou. ele ganhou, porque ele fez a E formação. aí ele deu pra você. E ele deu pra mim. E aí eu fui de coração aberto, falei, ótimo, tô de fato precisando mesmo de uma imersão em PNL, de uma imersão com esse olhar. E fui. E fui assim, aberta. Nesse processo, até do dia que ele ganhou até o dia do evento, passaram-se acho que 6 meses e tudo foi caminhando muito. Eu fui entendendo o meu lado conselheira. Porque sabe a conselheira da classe? Amiga de todo mundo, onde todo mundo vinha trazer os problemas e pedir uma palavra de conforto. Essa sempre fui eu, tá? E aí eu fui olhando pra isso, me abrindo, continuei com minha busca, com meu processo. Quando chegou no dia do evento, eu sentia o chamado forte com pessoas. Meu com pessoas. De poder lidar melhor e cuidar melhor das pessoas com técnica, com estrutura, não só com os meus achismos, com os meus conselhos, com a minha experiência de vida. Ali, exato. Né? E aí eu cheguei lá, meu marido até brinca, né? Ele confiscou os meus cartões de crédito, porque ele falou, você não vai levar o cartão se você não comprar o curso de coaching. Mas, né? E aí, quando chegou lá, eu tive um sonho no segundo dia do evento. Eu tive um sonho onde eu tava dormindo e eu abri o meu guarda-roupa e tinha um cadáver dentro do meu guarda-roupa. Mas não foi um sonho assustador, tá? Sim. Nem pra mim, nem pra situação. Foi assim, eu abri e tinha um cadáver lá dentro. E a mensagem que veio pra mim é, não deixe morrer o que tá dentro de você. Não espera pra abrir a porta desse guarda-roupa. No dia seguinte, eu fui pro evento assim, com aquele pensamento do tipo, esse é o meu chamado e eu não posso deixar isso morrer. E aí, gente, teve um sorteio de uma formação em coach. Você ganhou? Eu ganhei. Ai, que mara. E eu nunca ganhei nada na vida, tá? Não vamos falar que eu sou pé quente, que nada, nunca, nem bala não ganho, no troco do mercadinho. Era pra ter ganho E aí mesmo. eu fui sorteada, ganhei a formação e me deu muita base mesmo para poder lidar com os meus clientes, com os meus coaches, com as pessoas que vêm até mim, com as minhas palestras. O coach, ele foca na ação, na né? ação, exatamente, é uma ação direcionada. Então veio a calhar com tudo que eu estava buscando. E aí as coisas começaram a ficar muito mais claras. E aí eu fui estudar biopsicologia para poder colocar as técnicas e as ferramentas integrativas que eu acredito dentro de um processo de coaching que nada mais é do que um processo cognitivo também. Sim. Então vamos lá, pergunta que não quer calar. O que é biopsicologia e psicologia positiva? Gente, a biopsicologia é uma coisa muito incrível. Na verdade é uma ciência, tá? Que visa equilibrar a mente e o corpo. Muito sensacional. Porque assim, todas as nossas emoções, elas ativam glândulas no nosso organismo que liberam hormônios no nosso corpo físico. E esses hormônios são responsáveis por todo o funcionamento do nosso corpo. E esses hormônios são bons ou ruins, depende do que a gente estimula, depende da qualidade das emoções que a gente guarda, que a gente sente, que a gente põe para fora. Então, quando a gente traz a visão da biopsicologia, na verdade é essa integração mesmo, da medicina mente e corpo, olhar para o ser na integralidade. Olhar para o ser na totalidade, num ser integral, num ser mais completo, e não só mente e nem só corpo. Então, a biopsicologia, ela traz hoje na medicina ocidental uma coisa que incrivelmente já se fala há milênios na medicina oriental. Então, quando você olha para a medicina ayurvédica, por exemplo, que é a tradicional da Índia, e a medicina chinesa, muito se fala nessa conexão dos centros energéticos, a ligação entre os chakras e as glândulas, a ligação entre os centros de energia do nosso corpo e o nosso sistema endócrino. Sim, que tá tudo interligado, tá tudo né? interligado, exatamente. E é essa energia que tá produzindo essa vitalidade, né? Para o nosso corpo realmente funcionar. Então, a qualidade
desses movimentos energéticos, eles influenciam diretamente no nosso corpo Nosso corpo físico. físico, exatamente. A gente costuma falar na bio que quem controla os hormônios controla a si mesmo. Incrível. Então, a nossa forma de controlar o nosso estresse, de controlar a nossa alegria, de controlar tudo, é o nosso controle pessoal. Sim. E se você olhar com o olhar da inteligência emocional, tá tudo muito ligado, tá Sim. tudo muito casado. Essa qualidade das emoções que você falou, né, muito bem agora, que vai influenciar na capacidade do seu corpo estar saudável ou não, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala de psicologia positiva, né, tá? É o estudo da felicidade. Nossa, Flávia, mas não dá para ser feliz o tempo todo. Não De dá fato, mesmo. não dá, é uma realidade. Mas Sim. o que a psicologia positiva vem trazer pra gente? O foco no positivo, entende? Você não dar foco no negativo, não dar foco nas dificuldades, porque tudo nessa vida é dual. A gente só conhece a luz porque nós já vimos a sombra. E nós só reconhecemos os momentos felizes porque a gente já conheceu os mais tristes, os menos felizes. E tem um filme que eu gosto muito de falar, que quem não assistiu eu recomendo muito, que é o Divertidamente. É um filminho de criança, é um desenho, mas gente, não tem nada para criança ali, é para adulto mesmo. Eu acho também. Mas nós vemos que quando a tristeza vai embora, a alegria faz um monte de besteira sozinha, desequilibra a vida da personagem. Se ficar só na alegria, não dá, não Sim. tem, você precisa do equilíbrio, mas é. o que nós trazemos na psicologia positiva é como nós alimentamos esse ciclo, porque eu costumo falar que tudo começa com um estímulo externo. Então você recebe um estímulo externo, percebe esse estímulo externo de alguma forma, positiva ou negativa, e gera ali um pensamento. Quando você gera um pensamento, você gera uma emoção, vem uma emoção junto. Sim. A qualidade dessa emoção vai depender da qualidade da tua percepção. Se você percebeu daquilo que chegou até você, porque o estímulo externo nós não controlamos, nós Sim. recebemos estímulo externo o tempo Mas todo. a partir do momento que aquele externo chega em você e você se percebe, você pode controlar o não teu seria pensamento. uma palavra, Não, mas escolher, exato, né? você controla de fato, você Sim. escolhe como você percebe aquele estímulo. E aí, você recebeu o estímulo, pensou, sentiu, você acredita em alguma coisa. Esse sentimento vem para validar alguma crença. Você acredita que aquilo foi bom ou ruim, que você é capaz ou incapaz. Aí começam os julgamentos, E aí você valida uma crença. Todos os nossos comportamentos, tá? Eles são norteados por aquilo que a gente acredita. Sim. A gente se comporta para validar alguma coisa que a gente acredita. Exatamente. Quando você recebe um estímulo, pensa negativo, sente negativo, acredita negativo, você se comporta inconscientemente de uma forma negativa, colhe resultados não tão bons e esse resultado valida o teu pensamento. Entrou num ciclo infinito de problematização. É aquela coisa do alguém chega, traz alguma coisa para você e você fala, mas isso aí não vai dar certo. Exato. Pronto, não deu certo já. Não vai dar certo. Já não vai dar certo. E aí, o pior é que quando não dá certo, porque óbvio, você já começou, né, com esse pensamento, esse sentimento, você já criou essa crença de que não vai dar certo. E aí, não dá certo, aí fala, tá vendo? Exato. Porque tá validando. Tá validando. Isso. E o que a psicologia positiva traz, de fato, é isso, tá? É o foco no que você já tem de bom. É o foco no positivo e não no negativo. Porque todos nós temos qualidades e temos limitações. É total perda de energia você focar em desenvolver as tuas limitações. Foca em potencializar o que você tem de bom, tuas qualidades, o teu jeito positivo de olhar para aquilo é o que muda tudo na nossa vida. Então, com todos esses conhecimentos da biopsicologia, as técnicas da bio e esse olhar integral do ser, e mais essa questão da positividade, da psicologia positiva, eu consigo trabalhar nos meus coaches a técnica cognitiva do coaching, olhando para o ser humano como um todo, entende? Sim. Então isso é o mais lindo de você ir juntando todas as técnicas, tanto as cognitivas e é o que dá quanto mais as resultado, holísticas. Né? Porque quando você olha o todo, cara, tudo flui, né? Exato. E a gente precisa entender o comportamento humano, Sim. né? Porque nós só se comportamos para validar aquilo que a gente acredita. Existe um limite para isso, né? Para positividade? Porque hoje em dia eu vejo que tem muito esse movimento do positivismo exacerbado, assim, né? Tipo assim, tudo tem que ser só maravilhoso. Só que não, gente, né?
Então, aí quando acontece alguma coisa, se a pessoa não tá se sentindo tão bem, já começa: "Ai, não, mas você tem que ser mais positivo, você tem que ser", só que naquele momento ela não está, Uhum. né, mas ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da vida, ela é, É. né. Então, como que a psicologia positiva encara isso? Existe limite pra positividade? Olha, limite para positividade não, mas nós precisamos respeitar todas as emoções, inclusive o luto das pessoas, porque Exato. nenhuma emoção é ruim, nem mesmo a raiva, nem mesmo a tristeza, nenhuma. Todas as emoções, elas juntas fazem o equilíbrio do ser. Exato. E quando, tá, nós olhamos para as nossas emoções dessa forma integral, olhando Sim, com equilíbrio para todas, a gente passa a entender que a nossa raiva, a nossa alegria, a nossa tristeza, elas precisam ser respeitadas. Nós sim. temos que respeitar o nosso luto, inclusive a nossa alegria. A gente fala muito sobre a raiva, mas muitas pessoas têm medo é da Da alegria, tá? É alegria, da luz que a não, gente com tem certeza. medo. Porque, né, E a sombra a gente tá tá acostumada, acostumado, a gente porque vibra, né? a gente vibra nela, então assim, você se olha no espelho, você não, a maioria, né, não vamos aqui generalizar, mas a maioria a gente olha no espelho e sempre repara o que que tá É, o errado, que você não o que que gosta. você não gosta, "Ai, não É, gosto do meu cabelo, não gosto do, né, do meu corpo", exato. enfim, né, em vez de olhar e valorizar a sua qualidade, né, É, e porque eu é acho isso que com isso as ainda emoções também, tá? sim. Você não tem problema você sentir dor, sentir raiva, se sentir triste, mas onde é que está o seu foco? É, Você não pode alimentar esse ciclo da dor, e esse ficar ciclo do preso ali, vitimismo e né. ficar preso nisso. Sim. A gente precisa entender que os momentos existem, a nossa vida ela é impermanente, nós passamos por momentos bons e momentos ruins e tudo muda sempre, Sempre. e nós precisamos olhar com foco para o positivo. É Exato. olhar com foco, alimentar Uhum. o ciclo do positivo. Não Isso. é da alegria 100% plena todos Sim. os dias, em É, todos os alimentar momentos. o positivo não significa que você vai ficar ali apegado a ele, Claro que não. Por né. exemplo, falece um ente querido da minha família, como o exemplo no vídeo anterior, morre o cachorrinho. Uhum. Poxa, eu tenho Ou mesmo uma direito coisa de assim, você sentir. queria, você vai numa entrevista de trabalho que você Não queria e que passei, não deu estou certo. frustrada, tá tudo bem, Isso. tá tudo certo, mas a questão é, olha o positivo até das coisas negativas. Quando a gente aprender esse nível de gratidão, tá? De Exato. olhar até o que deu errado com É. bons Como olhos, uma oportunidade de de aprendizado. aprendizado, de Eu evolução. sempre falo que, assim, não interessa o porquê, porque a gente entra: "Ai, por que comigo?". Muda Mas esse a é o ciclo do percepção. vitimismo. E Esse isso. é o ciclo da vítima. Nós Agora, quando temos a gente muda a percepção do o que essa situação tem para me ótimo. ensinar, né, o que que eu preciso aprender com Aí você isso, entra né. no ciclo da autorresponsabilidade. Exatamente. São 2 ciclos que norteiam o meu foco. Ou eu coloco o foco no vitimismo, ou eu coloco o foco na Autorresponsabilidade, autorresponsabilidade. é. Esse é o segredo, na Uhum. verdade. Então, assim, qual que são as medidas práticas ou algum exercício que você pode passar para as pessoas fazerem em casa, né? Vamos falar disso para ficar prático para todo mundo. Isso, Um exercício que eu passo muito para os meus coaches, tá? É o exercício da gratidão. incrível. Então, é o caderninho da gratidão. Gente, é um caderno, um Sim. diarinho, um Moleskine, qualquer coisa que você possa escrever. Eu uso aquele lá que você compra, acho que é R$ 2, aquele que a gente usava que tem amarelo, verde, Brochurinha. que nem É, tem nada. E é só um assim, brochura. isso. E, gente, bloco de notas do celular não é a melhor opção, Não. tá? Escrever tira do mental e traz para o físico. Então, o ato de pegar na caneta e traçar um desenho com uma Já tá escrita sendo curativo é ali. muito curativo. Então, é Sim. muito importante escrever o caderno da gratidão. E o que eu oriento, tá? Todos os dias agradecer 3 coisas e não pode repetir. Legal. Por quê? Porque a gente começa com o que tá aqui, né. Sim, né. Agradeço Ai, pela minha minha casa, casa, meu minha saúde, carro, meu né, sempre começa filho, com as aí coisas no outro materiais, né. meu pai, minha mãe, meu irmão. Aí no outro dia chega uma hora que você tá agradecendo por ter acontecido a Primeira Guerra Mundial, É. entende. E De o que tanto que você isso foi traz? buscando e tal, É igual né. academia, é fortalecer o músculo da gratidão. Exatamente. É entender todos os dias que por pior que esteja, tem coisas positivas Tem, ali. sempre. E a gratidão, a gente falou um pouquinho sobre emoções densas. A gratidão, se a gente
Na escala, existe um né, das estudo que já emoções. mediram a frequência das emoções. Sim. A gratidão é uma das que tem frequência mais elevada. Então, quando a gente acorda aquele dia que parece que nada dá certo, que tá tudo Se esquisito, que você tudo vai já dar começa errado, você agradecendo, tá numa né? densidade muito pesada. Então, exercitar a gratidão para transmutar essa Isso. frequência é demais de importante. E a biopsicologia, ela traz algumas técnicas, Thaís, um pouco mais fortes Mais fisicamente. integral, né? Exato. Por quê? Porque trata do sistema endócrino, trata Sim. de liberação hormonal. Então, quais são as técnicas da biopsicologia? Meditação, yoga, porque os asanas da yoga, eles mexem nas glândulas, eles estimulam o nosso corpo Mexe tudo. internamente. Gente, é sabedoria Milenar, milenar exato. ali, né? E nessa proposta a gente precisa de profissionais. Sim. Então, dá para eu fazer asanas em casa? Dá. É a mesma coisa? Não. Não. Por quê? Porque não tem a egrégora, não está Sim. direcionado. E cada professor vai ter a sua metodologia, Exato, de né? tratamento, Isso, né? e faz toda a diferença, né? Muito. Eu sou professora de yoga, professora de meditação, faz toda a diferença você ter o contato ali com a pessoa, você fazer uma avaliação, você falar com ela para saber Qual é a tua necessidade? isso, qual que é a necessidade dela, É. porque através disso você vai poder fazer um plano de ação melhor para que aquela pessoa atinja o objetivo dela. Se a gente né? for olhar para a ciência milenar, era de mestre para discípulo, né? Isso. É um negócio muito específico. O yoga, Exatamente. esses tratamentos mais holísticos, eles Sim. são direcionados. Então, quando a gente pensa num YouTube, é bom para você fazer as práticas, exercitar Sim. teu corpo, Eu acho que é para você se ter aquele primeiro conectar. contato, talvez, E talvez né? para ter uma constância mesmo, de todos os Sim. dias praticar, você pode sim ter um auxílio de um vídeo, mas quando a gente fala sobre biopsicologia, quando a gente fala De um de movimentar o tratamento mesmo, sistema, né? de reverter o ciclo do estresse, de reverter o círculo do De cortisol, transformar de ali, transmutar. né? Isso, de uma realidade para o ideal, para aquilo que você Exato. quer, né? A gente precisa de um mestre, nós Sim. precisamos de um guia, Uhum. de fato, preparado para conduzir aquilo. Com certeza. Então, eu sempre sugiro para as pessoas iniciar na prática da meditação para quem não inicia, porque você ativa o seu sistema parasimpático, você desativa o sistema do estresse, você faz um corte no ciclo do cortisol, começa a estimular outros hormônios, começa a treinar o cérebro a estar presente, a ter uma energia mais focada, mais plena. É muito importante a meditação. Yoga, automassagem e, Nossa, gente, incrível. autoconhecimento, terapia, cursos Dentro e informações. da jornada que eu faço, uma das jornadas tem essa parte que é o autocuidado, que tem essa nutrição corporal. Sim. Que é também uma das ferramentas da medicina Ayurveda, Libera né? ocitocina, né? O hormônio do Isso, você amor. tá ali, então tem um óleo que a gente faz específico para aquela pessoa, com aromaterapia, para o que ela precisa, né, Sim. trabalhar. Então todo dia ela vai acordar e ela vai passar aquele óleo de uma maneira, né, que a gente ensina e tal. Tudo aquilo gera um bem-estar, Sim. uma qualidade de vida incrível, assim, não tem nem como medir, né? Não tem. Outro medir não, a gente consegue medir no nosso, sim, na nossa exatamente, percepção corporal. na nossa percepção do dia a dia, da vida muda realmente, isso né? mesmo. Muito incrível, gente! Ai, meu Deus, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria poder ficar aqui, porque é muita Por coisa horas. boa, né, que a gente está compartilhando aqui. Eu agradeço muito você. Obrigada por ter pelo convite, muito Obrigada obrigada, mesmo eu tô por muito ter... feliz. Gente, ela veio lá de Sorocaba, aqui para São Bernardo, então é muito legal mesmo. Muito Todo obrigada. esse carinho, tá tudo sendo feito com muito amor e com muito carinho. A Flávia também, ela tem um projeto incrível no Instagram e no YouTube também? Também. Ah, legal. Então, como que chama o canal? Flá Strombeck. Flá Strombeck. Depois deixa na descrição com certeza, do vídeo. a gente vai deixar todas as informações aqui para vocês, o contato da Flávia. Entra lá, porque ela posta um monte de vídeo legal sobre autoconhecimento, sobre a psicologia positiva, todo esse trabalho de coaching que ela faz, de análise comportamental, né? Sim. Que é muito importante. Então, Flá, muito obrigada. Muito obrigada, mesmo, tá? Tô de muito verdade. feliz com o convite. Gratidão. Obrigada. E lembrando que toda quarta-feira, às 8 horas, tem vídeo novo no canal, no Papo Cósmico. Se você gostou, compartilha esse vídeo, dá um like, se inscreve, aciona o sininho para você receber as nossas notificações. Eu vou adorar ouvir de você, responder suas questões, suas dúvidas. E se liga que toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. Muito obrigada, tchau, tchau.
Tá acordando, fica bonitinho. Sabe uma dúvida que